Bom, pessoal, Paz do Senhor, eu sou o professor Maicon e a gente vai estar discorrendo acerca da lição 3 da revista do primeiro trimestre de 2021. Como vocês sabem, o tema da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, né? O tema da lição de hoje é o batismo no Espírito Santo. É um tema muito importante, é um tema muito controverso, um tema um pouco polêmico até. A gente falou anteriormente, né, na lição de número 1, na lição de número 2, acerca da doutrina do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, a inter-relação da Trindade. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da base, né, do Espírito Santo em si, né, que faz parte da disciplina paracletologia ou pneumatologia, dependendo da escola teológica. Mas hoje a gente vai falar sobre uma atuação dele, né, que é o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Como é que ele funciona? Como é que ele acontece, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Temos aqui, né, o objetivo geral da nossa lição, que é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras, né? Não sei se todos sabem, mas a palavra revelada, ela tem a ver com aquilo que está debaixo de um véu. E de repente esse véu ele é removido, né? Sabe quando tem aquela cena de filme que tem uma bandeja? Até no Tom Jerry, né? Você levanta a bandeja e o que está embaixo fica à mostra, né? Isso é revelar, tirar o véu de cima. Então a gente vai falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo, né? Que foi uma verdade que foi revelada nas Escrituras Sagradas. Objetivos específicos. Primeiro, cada objetivo ele tem a ver com um tema, né? A nossa lição é dividida em 3 grandes temas, 1, 2 e 3, a gente vai passar por ela. E cada tema tem até 3 ou 4 subtemas. O primeiro tema ele tem a ver com conceituar o batismo no Espírito Santo. O segundo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. Propósito, primeiro conceito. Segundo propósito. Terceiro é destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, a gente vai trabalhar esses 3 grandes temas. Esses 3 objetivos. Hoje estudaremos o batismo no Espírito Santo. Aqui tem um infográfico muito legal do nosso amigo Enomi Santos. Eu vou até sair da frente aqui, um minutinho, para vocês conseguirem observar melhor. Aí, lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. O texto áureo, né? Porque a nossa teologia ela é bíblica, então a gente não pode fugir da Bíblia, a gente não pode deixar de utilizar a Bíblia, né? Está lá em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Está aí uma promessa, né? Jesus deixa uma promessa. A verdade prática diz: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Para nós, esta é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, tem 2 coisas distintas. A gente se converte, mas não necessariamente que a gente seja batizado no Espírito Santo no momento da conversão, né? É um evento paralelo. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Ponto 1. O que significa batismo no Espírito Santo? Subtemas: o fenômeno do Pentecostes, 2 bênçãos distintas e conceito teológico. Ponto 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Finalidade: capacitação do Espírito, uma necessidade real e atual. E ponto 3. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Aí os subtópicos: as outras línguas, a função das línguas e a atualidade das línguas, né? Uma coisa interessante, pessoal, é que bem aqui, né, o Espírito Santo ele está sendo revelado aqui, ele está sendo
ele está sendo demonstrado aqui através de dois objetos muito conhecidos, né? O primeiro objeto aqui é a pomba. Quando a gente vê ali o batismo de Jesus, né, lá no Rio Jordão, a gente vê que Jesus estava na água, os céus se abriram e se ouviu uma voz que bradou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Então isso é um símbolo do Espírito Santo. E o outro símbolo que a gente encontra aqui, né, é o fogo. O fogo, ele é um símbolo do Espírito Santo. Tanto é que quando a gente vai lá em Atos capítulo 2, ele diz que viram-se, pois, línguas repartidas como de fogo. Então o fogo também é um símbolo do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está lá em Atos capítulo 2, que foi o que eu acabei de citar, versículo 1 ao versículo 13. Leia junto comigo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, Jesus ele deu uma ordenança antes dele ser assunto aos céus, né? Ele disse o seguinte, ó: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles permaneceram unânimes em oração e reunindo-se no mesmo lugar, né? E de repente veio do céu um som como de um vento. Olha aqui o outro símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem alguns símbolos. Um dos símbolos é o fogo, outro símbolo é a água e outro símbolo é o vento. Como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Olha que legal. Essa casa aqui, né, provavelmente é aquela que eles chamavam de cenáculo, né? Cenáculo é um local de refeição, é um compartimento amplo, geralmente no segundo pavimento, né, que era reservado para reuniões, para alimentação e para essas coisas, né? Em que eles estavam assentados. Olha aqui, ó, e foram vistas, olha, uma evidência visual por eles, línguas repartidas como de fogo. Olha aqui o outro elemento que simboliza o Espírito Santo, né? O fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas. Conforme quem? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, esse aqui tem uma alta relação com a palavra dom. Porque quem concede é o Espírito Santo, né? É ele que dá, é ele que concede, é ele que permite. Sem ele não tem como ter essa atuação. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. Guarde isso aqui, ó. Varões de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela, olha só, aquela voz. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Se vocês lembrarem bem, na lição de número 1, eu creio que os treinadores também, né? Eu falei sobre a questão da língua quanto dom, né? E eu falei lá que existem dois tipos de línguas, né? Uma que é chamada de xenolalia. Lalia aqui vem de língua, ó. Pode ver que é até meio parecidinha com a palavra língua, né? Começa com L e tal. A chamada xenolalia e a outra que é chamada de glossolalia, ó. Xenolalia e glossolalia. Qual a diferença da xeno para glossolalia? Xeno, como eu falei na outra lição, ela tem uma relação com povos. Ou seja, é uma língua de povos, né? E a gente vê bem aqui, ó, que... Olha só. Tinham varões
de todos os povos, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Própria língua de quem? Própria língua de povos. Então, isso me dá a entender que essa língua que foi falada em Atos capítulo 2 foi em Xenolalia. Mais à frente, lá em 1 Coríntios capítulo 14, lá em 1 Coríntios capítulo 14, né, o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouquinho sobre as línguas, né, no meio da igreja. Só que aí ele já está falando num tom de orientação, né, porque as pessoas estão levando a questão da língua acima de qualquer outra coisa e tal. Estão dando importância demais, né? E ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o compreende, e em espírito fala mistérios. Então, quando a gente olha bem aqui para Atos, capítulo 2, a gente entende que o texto está falando de xenolalia. Quando a gente olha para 2 Coríntios, capítulo 14, que a gente fala que a língua é estranha e que ninguém consegue compreender, a gente entende que ele está falando de glossolalia, só para a gente poder fazer essa diferenciação. Provavelmente o fenômeno que aconteceu em Jerusalém, no advento do evento da descida do Espírito Santo, foi um evento de xenolalia, porque todos os homens entendiam os apóstolos falando coisas de Deus. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo aos outros: pois que não são galileus, olha aqui, ó, uma referência à língua, né? Todos esses homens que estão falando, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua que somos nascido. Olha só, pessoal. Xenolalia. Língua dos povos. Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Eles ainda dizem o que eles estavam ouvindo. E todos se maravilhados estavam suspensos, dizendo aos outros: o que quer dizer isso? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, né? O que é mosto, pessoal? Mosto é uma parte alcoólica do vinho. Tá bom? Estão cheios de vinho, só para não ficar dúvida. Esse é o nosso tema. Ele fala sobre a questão da descida do Espírito Santo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A introdução diz o seguinte: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. O que o autor da revista, da lição, ele quer dizer com isso, pessoal? Ele está separando aqui em 3 grandes grupos, né? Esse grupo do meio aqui é o grupo do Penta, né? Que nessa nossa seleção, né? Pentecostalismo. Esse grupo aqui, vou chamar aqui o grupo do Orto, né? Que é um grupo ortodoxo. E esse terceiro grupo aqui é o grupo do Neo. É o grupo do Neo. Neopentecostalismo, né? Estudar as escrituras, olha só, estudar as escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Existem algumas cadeias no pensamento evangélico, né, e de outras denominações aí, que elas seguem uma cadeia de pensamento muito ortodoxa, né? No meio do judaísmo tinha isso? Tinha os chamados fariseus e tinha os chamados
saduceus. Os fariseus, eles pregavam guardar a lei de uma maneira muito ferrenha. Mas qual era a diferença entre os dois? Os fariseus acreditavam no mundo espiritual. Eles acreditavam em anjos, em espíritos, eles acreditavam em vida após a morte. Os saduceus eram completamente céticos. Eles não criam em nada que não fosse plenamente palpável e material. No nosso meio, nós temos alguns evangélicos, algumas igrejas que elas são altamente ortodoxas, formalistas, legalistas, que elas não creem na atuação sobrenatural de Deus. Elas não creem que eu possa orar por alguém e a pessoa possa ser curada. Elas não creem que um paralítico possa andar, que um morto possa ressuscitar. Elas não creem em milagre, elas não creem em manifestação do Espírito Santo de Deus. Elas não creem em nada que seja muito espiritualizado. Elas têm uma fé muito mais materialista. Inclusive teve no meio da igreja, né, não sei, na origem da igreja, né, uma corrente filosófica materialista muito forte, né? E nós temos hoje uns determinados grupos que são altamente materialistas, ortodoxos, tradicionalistas, até legalistas, né? No outro extremo, né, na outra ponta da balança aqui, né? Bora botar aqui uma balança, né? Enquanto que numa ponta eu tenho uma galera que é muito formal, muito legalista, né? Muito presa ao materialismo, né? Na outra ponta da balança eu tenho uma galera que é muito apegada à experiência sobrenatural. Eles vivem em busca de experiência sobrenatural. Eles vivem pela experiência sobrenatural, né? Tem até uma brincadeira que a gente fala, né? Que se eles vão para o culto e não tiver revelação, não teve culto. Entendeu? Sendo que o culto é um momento de culto. O culto é feito para cultuar. Parece uma coisa básica, mas as pessoas às vezes não se atentam para isso. Que o culto é um momento de culto. Que o que tem que se fazer no culto é cultuar. E as pessoas, em vez de irem ao culto para cultuar, elas vão ao culto para buscar para si. Em vez delas entregarem a Deus, elas querem receber. Ela vai ao culto para receber, não para entregar. Enquanto que a própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então vá ao culto para entregar. Não vá ao culto para buscar, vá ao culto para entregar. E essa galera ela é muito pegada com experiência sobrenatural. Então ela quer chegar lá e ela quer ver anjo subindo na parede, virando Homem-Aranha, se pendurando no forro. Ela quer ver demônio pulando a janela, entendeu como é que é? Se ela não vê essas coisas, o culto foi frio. Não teve culto. Entendeu? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses excessos, com esses exageros. Formalismo demais é perigoso. Porque eu posso virar cético. Agora, avivamento, nesse sentido que eles têm, né? Fogo demais, também é perigoso. Porque tem fogo estranho por aí. Então tem que tomar cuidado com fogo estranho. Agora, o pentecostalismo ele se propõe a ser equilibrado. Ele tem o estudo sistemático das escrituras sagradas, tanto é que a gente fala de conhecimento formal do Espírito Santo, conhecimento sistemático da atribuição do Espírito Santo. Então a gente tem que buscar o conhecimento de Deus. Em paralelo com isso, a gente sabe que existem experiências espirituais, então nós temos que ter equilíbrio nas duas relações, conhecimento versus experiência. Tem que ter experiência, tem que ter conhecimento e tem que balancear os dois. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é batizado... João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Então, João Batista ele deixa bem claro, ele fala, eu batizo vocês com água para arrependimento de pecados. Mas após mim virá um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias. Ele tem essa prerrogativa, ele tem esse poder, ele tem esse dom. Ele tem essa atribuição, né? É ele quem batiza no Espírito Santo. Se ele não quiser batizar também, não adianta. O pastor vai gritar aqui, vai fazer 28 horas no meio-dia e a pessoa não vai ser batizada. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber
poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24, 49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Olha que isso é uma promessa antiga, né? Isso começa a ser promulgado lá no Velho Testamento. A gente falou nas lições passadas, né? Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Meus servos e minhas servas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então tem uma série de textos nos Salmos, em Isaías, em Jeremias e num monte de lugar que faz uma promessa que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. Ele seria derramado sobre o povo de Deus abundantemente. Então essa promessa que foi feita no Antigo Testamento, Jesus reforçou durante seu ministério. Ele disse: não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, não muito depois desses dias. Então Jesus ele vai reforçar a promessa que foi feita amplamente durante o Velho Testamento. E é que eles deveriam esperar esse cumprimento em Jerusalém. Por isso que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no texto que a gente leu. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos. Atos, capítulo 11, versículo 15 a 16. Vamos dar uma esticadinha aqui no texto. Eu evito um pouco ir sempre ao texto por causa do tamanho do vídeo, né? Que se a gente não tiver um pouquinho de objetividade, a gente acaba fazendo um vídeo muito longo, né? Então, eu tento ser o mais objetivo possível, né? Mas às vezes é um pouco difícil. Vamos lá? Atos 11, 15 a 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Isso aqui ele está falando lá dos estrangeiros, né? Dos não-judeus que ele tinha ido pregar, né? Ele foi na casa de Cornélio, ele foi chamado aí na casa de Cornélio. Chegou lá o Espírito Santo, ele foi derramado abundantemente sobre os gentios, assim como sobre eles lá em Atos 2, né? Ele está explicando aqui, né? João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porquanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro está falando que ele entende claramente o que aconteceu em Atos 2 como batismo no Espírito Santo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação de Pedro, esse aqui foi o que eu li agora. Isso reforça a ideia de que cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida de plenitude e de fervor no Espírito. Bora tomar cuidado. Vamos tomar cuidado para não sermos generalistas. A Bíblia de Estudo Pentecostal ela é um pouquinho viciada para o lado do pentecostalismo exacerbado. Eu tinha uma Bíblia de Estudo Pentecostal, hoje eu tenho um pouco de cuidado com ela, porque às vezes ela afirma algumas coisas com muita contundência e nós temos que tomar cuidado. Uma das coisas que a Bíblia de Estudo Pentecostal afirma é que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é uma máxima verdadeira. Existiram grandes homens de Deus, como Elias, como Eliseu, como Davi, como Moisés, como Abraão, que eram cheios do Espírito Santo, mas não eram batizados no Espírito Santo. Pelo menos não da maneira que a Bíblia registra, né? A Bíblia não manifesta eles falando em novas línguas, nem sendo repartida em língua de fogo, nem nada do tipo. Mas eles eram homens cheios do Espírito Santo. Então vamos tomar cuidado quando se fala que se uma pessoa não é batizada do Espírito Santo, quer dizer que ela não é cheia do Espírito Santo. Isso está errado. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem ser batizada no Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Vamos no próximo ponto. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, 5 a 8, né? Como eu falei na lição passada, nós temos um dos primeiros contatos que nós temos nessa nova vida cristã é com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando Deus ele resolve salvar, ele manda o seu Espírito e nós somos revestidos por uma coisa chamada graça preveniente. Para que serve a graça preveniente? Ela vem preparar o caminho para ouvir as boas novas do reino. Porque o nosso coração natural, de homem pecador adâmico,
é mau. O nosso coração, ele não quer saber de Deus. Ele não quer saber as coisas de Deus. Ele quer saber das coisas do mundo. Ele quer saber das coisas da carne. Ele quer saber das coisas que são perversas. O nosso coração mundano, adâmico, ele quer saber de prostituição, de avareza, de violência, de lascívia. São essas coisas que agradam o nosso corpo mundano, o nosso coração mundano. Porque nós tivemos a nossa essência, né, muito influenciada pelo pecado de Adão, quando a natureza adâmica, a natureza pecaminosa entrou no homem. Então o homem é mau. Todo homem nasce mau. Essencialmente, todo homem nasce mau. Não há um justo sobre a face da terra, nenhum sequer. Nem o pastor Silas Malafaia, nem o pastor Marcos Feliciano, nem o pastor fulano de tal, nem o Papa, nem o Buda, nem ninguém. Não há um justo sobre a face da terra, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus, ele é tão bom e tão misericordioso que ele manda o seu Santo Espírito até nós, que nos reveste da graça preveniente e faz um trabalhar sobrenatural no nosso coração. E aí, quando a gente ouve as verdades do reino, o nosso coração ele não está mais duro, como um coração de pedra, mas ele está amolecido pela ação do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que ela é difícil, assim, ela tem um histórico bem complicado, ela já fez um monte de coisa errada na vida, mas de repente ela ouve aquela mensagem do reino, e aquilo toca no fundo da alma, no fundo do coração, e aquela pessoa ela se rende na presença de Deus? Pois é, isso é a ação do Espírito Santo, que a gente leu na lição passada, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é a ação do Espírito Santo no coração do homem. A decisão, ela é nossa, porque nós temos livre arbítrio. Mas tem o trabalho do Espírito Santo, porque sem o trabalho do Espírito Santo, nós diríamos não, porque a nossa natureza é má. Mas o Espírito Santo, através da graça preveniente, ele nos restitui a capacidade de decidir entre o bem e o mal, e aí a gente escolhe se a gente quer continuar na nossa vida de pecado ou se a gente quer começar uma nova vida em Cristo. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, ele atua em nós. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Todos os que aceitaram Jesus verdadeiramente, decidiram mudar de vida, eles têm o Espírito Santo em si. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo, mas tem o Espírito Santo em sua vida, é cheio do Espírito Santo, vai para o céu do mesmo jeito. O céu não é lugar só para quem é batizado no Espírito Santo. Todo aquele que recebe o chamado, atende e aceita a atuação do Espírito Santo na sua vida, é cheio do Espírito Santo e vai morar no céu. Agora, aquele que não quer, aquele que despreza, que vira as costas, ele já tem a sua condenação decidida e ele não tem como ser cheio do Espírito Santo. E não tem como ser batizado do Espírito Santo também, porque o Espírito Santo ele não é contraditório. Sabemos que a experiência de batizado do Espírito Santo é distinta, só que tem essa experiência especial, essa experiência diferenciada do batismo no Espírito Santo, né? É outra coisa. Aceitar Jesus, receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado no Espírito Santo, com evidência externa de falar em línguas e tudo mais que nem aconteceu em Atos 2, é um evento especial, um evento paralelo. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião do Espírito Santo, eram crentes. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Então, eles já tinham recebido o Espírito Santo e agora eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Dois eventos distintos. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido de poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e para a edificação do reino espiritual. Então, primeiro a gente ganha a salvação através do arrependimento, da conversão, da mudança de direção, de aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós aceitamos o céu e herdamos o céu. Depois disso acontece um outro evento, quando nós somos comissionados para uma obra especial,
que o Espírito Santo ele nos reveste de poder e autoridade para uma obra específica. Isso acontecia com os reis, né? Lembra que eu falei na aula passada? Que eles eram ungidos com azeite. Aquilo simbolizava que eles estavam recebendo um banho do Espírito Santo para poder ter ousadia, para poder ter autoridade, para poder ter discernimento, ter postura, ter condição de fazer uma grande obra. Então, o batismo do Espírito Santo ele tem um caráter prático. Ele tem a ver com equipar o crente com armas espirituais para um trabalho específico. Não tem nada a ver com salvação. Salvação é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu posso não ser batizado no Espírito Santo e ser salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Batismo no Espírito Santo é para capacitação, revestimento de poder e uma obra específica. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecostes e continuam até os dias de hoje. Cremos e ensinamos que tal exigência de Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens, idosos, escravos e livres, em todos os lugares de todas as épocas. É uma promessa que começou e ela vai se perpetuar até a volta de Cristo. Ponto 2. A finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Olha só, serviço. O poder para uma vida santa e serviço eficaz. O Espírito Santo ele nos capacita, né, a viver uma vida santa diante de Deus. Ele nos dá ferramentas para que a gente possa resistir às astutas ciladas do adversário. Então, a gente busca o batismo no Espírito Santo para ser revestido de poder do alto, para fortalecer a nossa capacidade de resistir ao que é mal. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, né? Por que língua de fogo? Porque o fogo purifica. O fogo queima tudo que é frágil, tudo que é barato, tudo que não tem valor, o fogo consome. Então, na nossa vida é igual. Tudo que for barato, tudo que for frágil, tudo que for sem utilidade, o fogo do Espírito Santo vai consumir. O revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele preenche a nossa vida. Quem tem a vida cheia do Espírito Santo não tem tempo para fazer coisas que vão contra a vontade do Espírito Santo. Porque ele preenche o nosso tempo, ele preenche a nossa mente, ele preenche o nosso coração. Aí não sobra espaço para angústia, para ganância, para arrogância, para inimizade. Não sobra espaço, porque a gente está cheio do Espírito Santo. A proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo, lhes concedia que falassem. Ponto 2. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. A palavra batismo quer dizer mergulho, né? Batismo é isso aqui, pessoal. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui água. Vê se consigo mudar a cor dessa caneta. Vou mudar aqui. Pronto. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui água. João Batista batizava no Jordão, né? Pra gente ter uma ideia. João Batista batizava no Jordão. Então, João Batista, né? Ele pegava essa pessoa aqui, né? E ele colocava dentro d'água. Ele colocava ela dentro d'água. A água lembra o quê? Purificação. O segundo passo do batismo era o quê? Era mergulhar o indivíduo na água. Olha só. A pessoa era completamente mergulhada na água. O que simboliza isso aqui, ó? Tá vendo como a água está acima da pessoa e a pessoa está abaixo d'água? Isso aqui simboliza mortificação ou morte. A pessoa, nesse momento, ela está sendo sepultada para o mundo. O segundo passo do batismo é quando João, o batizador, né? Ele vai lá e ergue a pessoa de dentro d'água, né? Então, a pessoa que estava morta, agora ela ressuscita. Só que aquela vida que ela tinha ficou aqui nas águas do batismo. E agora ela levanta para uma nova vida em Cristo. Igualmente, ao batismo de água, o batismo no Espírito Santo simboliza mergulho. Só que agora, em vez da gente estar sendo mergulhado na água, a gente está sendo mergulhado no fogo do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo do Espírito Santo é um mergulho no fogo. Deixa eu tirar minha
minha figura aqui um momentinho, que eu nem vi que eu estava desenhando atrás da minha foto. Então é isso aí, pessoal. O primeiro passo do batismo é o mergulho, simboliza sepultamento. E o segundo passo é quando se levanta, simbolizando a ressurreição e uma nova vida em Cristo, né? Só que o batismo agora não é mais em água, o batismo agora é no fogo do Espírito Santo de Deus. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Eles precisavam daquela autoridade que Cristo tinha, daquele jeito que Cristo tinha de falar com as pessoas, daquela habilidade que Jesus tinha de levar a mensagem e o Espírito Santo atuar de maneira maravilhosa e convencer aquele homem do pecado e as coisas aconteceriam de maneira sobrenatural. Eles precisavam disso. Eles precisavam daquele algo a mais que Jesus tinha e eles não tinham. E aí Jesus ele os capacitou com o Espírito Santo. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. É Ele que nos batiza, Jesus. Então peçamos a Ele. Peçamos ao Espírito Santo de Deus também, que é Ele também, né? Porque os três são um. Através da Trindade, já expliquei no vídeo passado. Se alguém perdeu, veja os dois vídeos, né? Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Existe uma série de dons que são disponibilizados à igreja para tudo quanto for útil para a obra. Existem dons de ensino, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de operação de maravilhas. Existe o dom da fé. Até contribuir financeiramente com a obra é um dom. Nem todo mundo tem. Então nós devemos buscar os dons espirituais. Entre eles, o batismo no Espírito Santo e a capacidade de falar em línguas, né? Não existe regra rígida no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente. Mas é necessário o arrependimento sincero, fé nas promessas, no batismo no Espírito Santo, do batismo do Espírito, oração e paciência. Não adianta eu ter uma vida toda avacalhada, toda esculhambada e querer ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu estou dando sinal ali de que eu não tenho ainda uma nova vida em Cristo. Então, primeiro, pessoal, se eu quero ser batizado do Espírito Santo, eu tenho que primeiro ter o Espírito Santo. Depois eu tenho que me encher do Espírito Santo. E depois eu peço essa capacitação especial, que é o batismo no Espírito Santo. Agora, se eu estou vivendo uma vida toda esculhambada, toda errada, toda bagunçada, é porque eu preciso voltar lá para a ponta, eu preciso aceitar Jesus de novo, e eu preciso me converter e decidir viver uma nova vida em Cristo, e aí começar a buscar o Espírito Santo, buscar o conhecimento do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, e aí eu posso buscar ser batizado com o Espírito Santo. Então começa na base. Ponto 1. Já vamos finalizar. As outras línguas, a glossolalia, olha aqui, pessoal. Aqui, né? O autor aqui está falando da glossolalia. Elas são ininteligíveis. O que quer dizer ininteligíveis? Quer dizer aquilo que não se consegue entender. E evidencia externa, física e, inicialmente, o batismo no Espírito Santo. Esse aqui é o entendimento pentecostal, né? Mais amplamente difundido, que a evidência, olha só, pessoal, eu estou falando aqui de evidência, vou até marcar aqui, ó, vou marcar de vermelho aqui, ó. A gente está falando aqui, né, de evidência. A evidência mais aceita no meio pentecostal de que alguém foi batizado no Espírito Santo é a língua estranha. Nesse caso aqui ele está falando da glossolalia, né? Mas como a gente estudou lá em Atos capítulo 2, nem aconteceu o evento da glossolalia. Em Atos capítulo 2 houve xenolalia. Muito provavelmente houve xenolalia. Entendeu? Mas aqui para o meio pentecostal é amplamente aceito que a evidência do batismo, presta atenção, pessoal, evidência do batismo, não quer dizer que essa é evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo. São coisas diferentes. Ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo são coisas diferentes. Qual é a evidência de que eu sou batizado no Espírito Santo?
no meio pentecostal, a evidência mais aceita de que eu sou batizado é a língua estranha. A evidência que eu sou cheio do Espírito Santo, ela é chamada, de fruto do Espírito. Se eu manifesto o fruto do Espírito, que é paz, gozo, longanimidade, bondade, fé, amor, mansidão, temperança, quando eu manifesto o fruto do Espírito Santo, eu demonstro, eu evidencio que eu sou cheio do Espírito Santo. A língua estranha evidencia de que eu sou batizado no Espírito Santo. Não que eu sou cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é evidenciar o fruto do Espírito. Ser batizado com o Espírito Santo é evidenciado através da língua estranha, seja ela xenolalia ou glossolalia. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é a igreja que eu faço parte, acrescenta. Mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua na presença especial do Espírito como o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E a manifestação dos dons. Quem é batizado no Espírito Santo já é cheio do Espírito Santo. Não tem como a pessoa buscar o batismo do Espírito Santo sem ela primeiro buscar ser cheia do Espírito Santo. É uma busca inútil. Então ela tem que buscar primeiro ser cheia do Espírito Santo. E se ela for cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar o fruto do Espírito Santo. Além do fruto do Espírito Santo, ela vai ter um desejo ardente de saber mais, de fazer mais, de ter mais, de apresentar mais. Então ela vai começar a manifestar os dons do Espírito Santo. Então está tudo interrelacionado. Primeiro uma coisa, depois outra, e tudo vai se encadeando. Aceitei a Jesus, regeneração pesada na minha vida. O Espírito Santo entra assim para me lavar, para me restaurar, para me transformar. E as pessoas já veem que a minha vida mudou. Porque agora eu sou regenerado. E aí eu vou começar a buscar ser cheio do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo vai começar a se manifestar na minha vida. E agora eu quero ser batizado no Espírito Santo. E eu vou evidenciar através da língua estranha. E agora eu quero buscar, eu vou começar a buscar ser útil na obra, trabalhar na obra. O Espírito Santo ele vai me capacitando, ele vai me munindo de ferramentas. E eu vou manifestando os dons do Espírito Santo. E assim vai, a nossa caminhada cristã. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. A fonte do batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio todos ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Olha aí, ó. Ponto 2. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Isso aqui, ele está falando, pessoal, de glossolalia. O autor dessa revista ele acaba sendo um pouco raso na hora de diferenciar a xenolalia da glossolalia. Mas eu estou explicando para vocês terem essa visão. Ele está falando aqui que a língua estranha está muito relacionada com a oração pessoal. Porque lá em Atos, lá em 1 Coríntios 14, ele fala que quem fala em línguas fala somente a Deus porque ninguém o entende. Isso ele está falando de quê? Glossolalia. Mas quando a gente vê lá em Atos 2 e quando a gente vê lá na casa de Cornélio também, a gente vê que eles falavam das grandezas de Deus. Então, quando eles estão falando das grandezas de Deus, eles estão dando testemunho. E quando eles estão dando testemunho, eles estão pregando. E as pessoas estão ouvindo e estão se maravilhando. Então, isso aqui está chegando até o próximo. Então, isso aqui a gente entende que a xenolalia ela alcança o próximo. E que a glossolalia ela tem um caráter pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas das cartas paulinas também são importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade no Espírito Santo. É uma coisa muito pessoal, nos dá muita ferramenta, nos fortalece diante da presença de Deus na hora de buscar o Espírito Santo, na hora de orar, na hora de estar na presença de Deus. Isso nos dá ferramentas, pessoal. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe que a gente tem
algumas ferramentas munidas do Espírito Santo que são muito úteis. Nós não somos maiores do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. A gente não pode de maneira nenhuma desprezar aquele que não é batizado com o Espírito Santo, dizer que ele não é cheio do Espírito Santo, dizer que ele não faz uma grande obra, dizer que ele não tem capacidade. Nós nunca podemos fazer isso. Isso é um preconceito descarado, violento, desnecessário. Mas o Espírito Santo ele nos ajuda. Então, a gente tem umas ferramentas dadas por ele que nos são úteis. Úteis para quê? Para a própria obra. Porque aquilo que nós recebemos do Espírito Santo ele é revertido para a própria obra. Ele nos dá ousadia para pregar o Evangelho. Ele nos dá desejo de buscar. Aquele que não tem a ferramenta, ele vai ter que trabalhar de maneira mais pesada para chegar nesse objetivo. Ele vai ter que lutar contra a carne de uma maneira muito mais exacerbada. Ali ele vai ter que fazer um trabalho muito mais difícil. Mas isso é bom, né? Isso é um trabalho pessoal. Mas o Espírito Santo ele ajuda. O batismo do Espírito Santo ele nos dá ferramentas úteis para o trabalho do Senhor. Então busque o batismo do Espírito Santo. Não é pecado buscar o batismo do Espírito Santo. Não vai trazer mal para a sua vida. Não salva. O batismo do Espírito Santo não salva. Você pode ser salvo sem ser batizado. Você pode ter uma vida cristã frutífera, autêntica, com alto rendimento, sem ser batizado do Espírito Santo. Isso não é mandatório. Tem diferentes dons. Cada dom tem a sua particularidade. Cada ministério tem a sua particularidade. Só que o batismo do Espírito Santo, esse revestimento de poder, esse munimento de ferramentas espirituais, ele nos ajuda. Ele é bom. Entendeu? Ele é bom. É que nem, por exemplo, o curso de teologia. Eu curso bacharelado em teologia, né? Eu faço faculdade de teologia. Tem pessoas que não fazem faculdade de teologia e são grandes pregadores, grandes homens de Deus, grandes conhecedores da verdade. Pessoas muito excelentes. Mas a faculdade de teologia, para mim, é onde eu vou buscar ferramentas para trabalhar o conhecimento. Então, para mim, é muito útil. Eu glorifico a Deus por eu ter tido condição de fazer uma faculdade de teologia. Isso, para mim, é muito útil. Você pode ser um grande mestre sem cursar a faculdade. Mas se você puder, faça a faculdade. Faça, porque não vai fazer mal. Pelo contrário, vai te dar ferramentas, vai te fazer bem. Mesma coisa o batismo. Se você não for batizado, você não vai perder essa salvação, você não vai ser menos útil para a obra de Deus por conta disso. Mas busque o batismo porque é ferramenta, vai te munir com ferramentas espirituais para tornar o trabalho assim mais efetivo, mais fácil, né? Para a gente poder alcançar os objetivos diante da presença de Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, devoções personais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade no espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Que sinal tangível levou Simão, samaritano, a desejar esse dom, né? Bora lá, último tópico, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. E isso engloba todos os cristãos em todos os lugares de todas as eras. Não foi só em Atos 2. Continua vigente hoje. Hoje, continua tão atual quanto há 2000 anos atrás. Eu fui batizado com o Espírito Santo, né, no Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo há aproximadamente 17, 18 anos atrás, né? Então foi no começo da minha jornada, quando eu estava saindo da adolescência, entrando para o departamento de mocidade. E eu pedi a Deus insistentemente, né? Fiz uma campanha, pedi a Deus insistentemente, porque eu queria essas ferramentas, porque na época eu queria ser pregador. E o Espírito Santo ele me batizou com o seu Espírito. Faz uns 17, 18 anos atrás, mais ou menos. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida de lá para cá, né? E isso é atual. Isso aconteceu na minha vida, isso pode acontecer na tua. Busque o batismo no Espírito Santo e você vai receber. Não acabou lá em Atos 2. Continua hoje. Dos três sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete. Mas os outros dois, um som como de um vento veemente e impetuoso, né? Ouviu-se o som
um vento impetuoso, veemente. Isso não se repetiu mais, tinha um propósito. Naquele dia, 3.000 almas se converteram, né? É uma coisa assim maravilhosa. Deus ele tinha um propósito especial ali. Isso não quer dizer que hoje vai acontecer esse vento. As línguas repartidas como de fogo foi um sinal visual. As pessoas viram as línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas, né? Isso foi também específico. Agora, o falar em línguas, ele permanece até hoje. Conclusão. O que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem o buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível e inicial do recebimento é o falar em outras línguas. Lembrando, ser cheio do Espírito Santo é manifestar os dons do Espírito Santo. Ser batizado do Espírito Santo é manifesta através das outras línguas. Então, vamos ficar com esse material. Eu sou o professor Maico, muito obrigado pela paciência, a paz do Senhor, e até a próxima lição.